Bom, estando na hora regimental e havendo quórum legal, suplicando proteção a Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão. Cumprimento os colegas julgadores, a representante do Ministério Público, senhores advogados, servidores, e coloco em discussão a ata da sessão anterior. Alguma objeção? Ata aprovada. Eu queria elucidar aos colegas julgadores que, por votação do órgão especial, o feriado do Dia da Justiça, que seria no dia 11 de agosto, foi alterado para o dia 12, sexta-feira. Então, o feriado vai ser 12, sexta-feira, 13, 14 e 15 de agosto também é feriado em Belo Horizonte. Então, dia 11 é dia útil, então, para nós. Acontece que, para efeito de publicação de pauta e disponibilização de área eletrônica, inclusive para inscrição de sustentação oral pelos advogados, nós vamos fechar a pauta da sessão que vai seguir dia 17, ao invés de na terça anterior, na segunda anterior, então. Tá certo? Então, 17 seria sessão dia... Nós temos sessão dia 10, 9, 8. Então, vai fechar na segunda-feira, 8. Os processos remetidos até na segunda-feira, 8, entrarão na pauta do dia 17. Fora disso, eles vão ficar para a pauta do dia 24, ok? Então, nós vamos ter que antecipar um dia no encerramento da pauta para que haja prazo legal de publicação. Tudo bem? A Secretaria vai, para facilitar o andamento do serviço dentro dos gabinetes, remeter um expediente esclarecendo isso devidamente, ok? Tudo bem. Bom, eu quero também fazer um registro de um falecimento que ocorreu em Monte Carmelo, meu cunhado, Armando Azalim, pessoa de bem, e eu estou registrando em ata esse fato para externar a minha solidariedade à família enlutada. Perfeito, Cam? Perfeitamente, com a adesão de todos. Então, mais algum registro, mais alguma manifestação? Não? Então, vamos passar ao julgamento da pauta. Os julgamentos da pauta. A senhora secretária fará o pregão pertinente, observada a preferência regimental, por favor. Processo de número 29 da pauta. Processo proveniente da 35ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente, Atacadão das Tintas Limitada. E recorrido, Michelangelo Fraga e Silva. Relatora, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Segundo votante, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Para sustentação, doutor Geraldo. Pelo recorrente, pelo Atacadão das Tintas. O doutor Geraldo Hermógenes tem a palavra, por favor, para a sustentação. Senhor senhor presidente, senhores desembargadores, demais componentes dessa egrégia turma, que nos traz a essa tribuna uma situação que, ao longo de muitos anos de advocacia, pelo menos com a nossa pessoa, nunca havia acontecido, em relação à questão, independentemente do mérito do que se discute na instrução do processo, mas a forma com que foi conduzida a audiência instrutória desse processo. Se não vejamos, no dia 29 de setembro de 2014, houve um furto na empresa Hora Recorrente, aonde um dos funcionários da empresa, este hoje já inclusive com inquérito policial instaurado, em fase avançada de apuração de culpabilidade, juntamente, no caso, em relação a certas omissões que aconteceram com o hora recorrido, foram retiradas quase 100 latas de tintas da empresa, num valor bastante significativo, de quase R$30 mil, essas latas, num sábado, data onde era proibida a retirada de produtos da empresa. O que aconteceu foi que um caminhão de uma empresa, há isso delimitado no vídeo que é juntado aos autos, um caminhão adentra a empresa por orientação e com a autorização desse outro rapaz que foi indiciado criminalmente. São retirados esses produtos da empresa, se faz a ocorrência policial, etc. Mas o que se faz com que a empresa Hora Recorrente tenha, além dessa primeira pessoa demitido também recorrido, foi o fato de que ele era o conferencista dos produtos, ou seja, a ele caberia
primeiro, verificar que naquele dia não se podia retirar produto da empresa. Segundo, não houve emissão de nota fiscal para retirada desses produtos. Vários dos procedimentos administrativos de confronto de notas, separação de itens, conferência de quantidade de marcas dos produtos, acompanhamento do carregamento, devolução de itens, nada disso foi feito pelo conferencista ora recorrido. Pois bem, além da responsabilidade do, digamos, responsável principal, que foi o senhor Denner, que juntamente com o recorrido Miguel Ângelo tiveram essa responsabilização em relação à retirada dessas latas de tinta da empresa. Procurado pela empresa, na segunda-feira, quando se verificando os vídeos relativos ao que teria acontecido, esse rapaz foi chamado pelo gerente da empresa, chegou a confessar que, de fato, havia uma combinação dele com o senhor Denis em relação à retirada desses produtos, coisa que posteriormente ele negou, inclusive na defesa, mas a empresa o dispensou por justa causa, no caso dele especificamente, pelos vários atos de negligência que ele cometeu, que acabei de citar, porque ele tinha o cargo de conferencista dos produtos, das notas fiscais, etc., etc., e jamais aquele caminhão poderia ter saído da empresa com aqueles produtos. Isso foi o acontecido. Juntamos aos autos um vídeo onde é trazido demonstrado toda a sequência dos fatos, onde o caminhão entra, onde os produtos são retirados, onde não há uma conferência dos produtos. Marcou-se a audiência de instrução. No início, a empresa levou 2 testemunhas. No início da audiência, a primeira pergunta que foi dirigida a uma das testemunhas do reclamado ora recorrente foi como que aconteceu o assalto na empresa no dia 29 de setembro. Nesse exato momento, o douto juízo de primeiro grau, prolator da sentença, se referiu à nossa pessoa da seguinte forma: doutor, o senhor faça as perguntas à testemunha e ela irá responder sim ou não. Ok. Até não concordamos muito com esse tipo de situação, no sentido, data máxima vênia, no sentido de que deve haver alguns esclarecimentos que a testemunha poderia e deveria fazer, inclusive na conversa que ela teve com o recorrido, etc. Mas passamos a seguir a orientação do douto juiz sentenciante e fizemos as perguntas de maneira bem objetiva. Houve o furto das mercadorias? Sim. O recorrido era o responsável pela conferência? Sim. Houve procedimentos que deixaram de ser observados? Eu não vou ler para essa outra turma todas as perguntas, mas todas as perguntas foram confirmatórias, dados os atos de negligência do recorrido, de que ele não se ateve às suas obrigações de conferência dos produtos. Todo o depoimento das 2 testemunhas foram nesse sentido. Entendíamos, inclusive, que a prova havia sido feita de forma cabal, corroborado pelo vídeo que foi juntado aos autos, mas, para a nossa surpresa, quando veio a decisão, os 2 pontos que foram determinantes para se declarar a anulação da justa causa, o primeiro foi o entendimento de que não teria havido especificação no aviso prévio dos fatos propriamente ditos em relação à questão do furto, o qual, mesmo que consideremos em relação a alguma negligência, digamos assim, há de argumentando tanto em relação ao departamento pessoal da empresa, até porque naquele momento nem todos os fatos estavam devidamente esclarecidos, e note-se que o recorrido, nesse caso aqui, ele foi acusado não do furto em si, mas da negligência dele nas conferências dos produtos, o que propiciou a retirada dos mesmos da empresa e das suas obrigações. Então, o aviso foi feito dentro dos padrões legais, no nosso entendimento da Atavene, e esse foi o primeiro argumento de sentença para não se entender que ele agiu de maneira a justificar a aplicação da demissão por justa causa. E o segundo ponto, e esse sim nos causou ainda mais surpresa, foi o fato do douto juiz sentenciante dizer que a forma com que as perguntas foram conduzidas
pelo procurador, e no caso fomos nós quem estivemos presentes em audiência, induziu as testemunhas às respostas. E repito, que o que foi feito em audiência foi simplesmente cumprir a determinação de que as testemunhas se resumissem a responder às perguntas de forma positiva ou negativa. Vossas Excelências podem verificar nos depoimentos que, caso fosse esse de fato o entendimento, novamente pedindo todas as vênias em relação ao juízo de primeiro grau, as perguntas foram feitas, foram acatadas e foram formuladas às testemunhas dessa forma. Se perguntou se de fato houve negligência, sim. Se ele deixou de conferir, sim. Se era proibido retirar produto da empresa no sábado, sim. Né? E todos os outros esclarecimentos que foram feitos foram no sentido de confirmar que o recorrido, de fato, agiu com extrema negligência. Então, o que se pede é que, na verdade, seja levado em consideração os depoimentos que foram tomados à luz das perguntas que foram feitas, da forma com que o juiz determinou que fossem feitas. E mais, o vídeo que foi juntado aos autos, demonstrando a própria sequência da ocorrência dos fatos, ele sequer é citado na decisão. Sequer é citado na decisão. Então, o que se pede é a reforma do julgado para a confirmação da aplicação da justa causa aplicada ao obreiro. Pede justiça. Pela senhor presidente. Presidente, eu ouvi atentamente a sustentação oral da tribuna, me trouxe aqui algumas dúvidas. Eu sou, como o processo aí do sumaríssimo, eu gostaria de pedir um adiamento para a próxima sessão. Então, porque com vista para mim. Então, adiado para a próxima sessão, com vista ao doutor Marlo. Já houve sustentação oral, quer dizer, nessa sessão de quarta-feira que vem, a ilustre relatora proferirá seu voto e o doutor Marlo também, que pediu vista, o fará também. O julgamento então, ficou adiado, não vai ser publicado nada. Quarta-feira que vem, perfeito? Obrigado. Adiado o processo. Seguinte. Processo de número 30 da pauta. Processo proveniente da primeira vara do trabalho de Divinópolis. Recorrente Financial Administradora de Cartões de Crédito Limitada. E recorrida Thaís Oliveira Silva e Adição Distribuição Express Limitada. Relator, excelentíssimo desembargador José Marno de Freitas. Revisor, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. E terceiro votante, excelentíssimo juiz João Alberto de Almeida. Para sustentação, doutor Rogério, pela segunda recorrida. Quem pela adição? O doutor Zé Marno se importaria de... O relator é quem? Eu. Doutor Zé Marno. Doutor Marlo se importaria de ler a conclusão do seu voto? Não, com o maior prazer. Facilitar para o doutor Rogério. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso interposto pela reclamada, estou negando provimento a ele. Quer sustentação? Quero. Está negando provimento? Sim. Eu sou o recorrente. Ele é o recorrente, essa pessoa recorrida aí. Não, mas a exceção segunda. que foi feita. Não, tudo bem, doutor. Então tem a palavra, por favor. Pela adição que foi feita. Hein? Foi feita. Excelentíssimo senhor presidente, nobre relator, demais componentes dessa egrégia turma, senhora representante do Ministério do Trabalho, secretário, funcionários, colegas aqui presentes, um bom dia a todos. Doutor Marlo e egrégia turma, eu rogo que Vossa Excelência reveja o seu posicionamento pelas singelas razões que eu vou sustentar aqui a partir de agora. Nós sabemos que, para se considerar a origem do trabalho de telemarketing ser considerada como penosa para ter 6 horas de trabalho, ela tem um requisito, por analogia do 227, pela norma regulamentadora 17, exclusividade no trabalho de telemarketing. Essa é a essência. O telemarketing é aquela pessoa que dá um desgaste físico e mental porque ela fica com um fone de ouvido, quase que automaticamente apertando o botão e falando no computador, exercendo aquela função. Essa é a origem. Aí nós vamos a esse caso específico. Essa moça, essa reclamante, recorrida, ela não fazia, durante a sua jornada de trabalho, a exclusividade dessas tarefas. Ela era cobradora. Vamos ao depoimento pessoal dela. Ela disse o seguinte, que a depoente trabalhava com headphone e telefone celular.
Já vem uma primeira colocação. Headphone e tinha que parar para pegar um celular e discar. Já não há exclusividade. E continua ela em seu depoimento pessoal, que na medida da conversa fazia registro no terminal do computador do que era necessário. E vai mais adiante, que a depoente fazia pesquisa de telefone e endereço de clientes através de catálogos e da internet. Já começa a se delinear aqui que não havia exclusividade. Primeiro, se falava no headphone, tinha que parar, pegar um celular, procurar um telefone e discar. Segundo, ela conversava e fazia pesquisa de cadastro na internet de endereços de telefones. Catálogos e internet. Já não tem a exclusividade. E continua ela, fazendo cobrança de crédito em aberto, que a depoente negociava forma de pagamento com o cliente, registrando informações da negociação no sistema. Que a depoente também fazia conferência de acordos fechado e confirmação de pagamento. Outra atividade totalmente desvinculada do telemarketing. Ela tinha efetivamente, durante a sua jornada, de parar o que ela estava fazendo na cobrança para conferir se houve pagamentos ou não pagamentos e conferência dos acordos que ela havia fechado. Não há exclusividade. Essa é a essência desse tipo de processo. Existe a exclusividade do telemarketing, desgaste físico e mental? Existe. Aqui a confissão dela é patente. Não há exclusividade. E vamos mais adiante. Na prova testemunhal da senhora, ouvida a rogo da recorrente, senhora Sabrina Aparecido Lino, ela diz textualmente também que o cobrador interno faz cobrança de clientes que estão atrás através de ligação telefônica, que, em média, eles fazem de 120 a 150 tratativas. Aí eu volto ao depoimento pessoal da reclamante. Ela disse de forma expressa que ela gastava em média 3 minutos para cada ligação e conversava com 100 pessoas, 300 minutos, 5 horas. O que ela fazia no restante do tempo? Obviamente as demais atividades que ela própria já informou. Eu acho que é cabal. E continua essa testemunha, que não há limite de caracteres, que o cobrador interno também faz relatório e separa 1 hora por mês, além de olhar os pagamentos que foram fechados. Tudo coerente, dentro de uma coerência. Não há exclusividade. Não há exclusividade. Esse egrégio tribunal eu não consegui, citei 4 decisões aqui, eu não consegui, por coincidência, não tem nenhuma aqui da 8ª turma, mas nós temos processo da 9ª, da 4ª turma da relatoria da Maria Cristina Cacheta, da 9ª do doutor Ricardo, da 4ª turma, doutora Thaisa, e da 6ª turma, doutor Fernando Viegas. Todos nesse sentido. A jornada reduzida prevista no artigo 227 da CLT direciona-se a telefonista que presta serviço à empresa de telefonia e que dedique todo o tempo de trabalho ao recebimento e à transmissão de dados por telefone. Todo o tempo de trabalho. E continua essa decisão, que é o acordo proferido no processo 0010703. Em tal função, a alternância de tarefas de descontinuidade ou intermitência da ligação, restando caracterizada a diversidade de funções. Eu acho que a prova ela é cabal. Não há exclusividade nesse trabalho. Então, eu rogo que o doutor Mário reveja o seu posicionamento e que, se ele assim não o fizer, ele não seja acompanhado pelos demais votantes nesse aspecto. No que diz respeito ao dano moral, que foi mantido também, eu só vou ser mais breve ainda. A reclamante, ela pleiteia dano moral ao fundamento de que teria sido destratada pelo gerente. Em seu depoimento pessoal, ela disse, abre aspas, a falta de educação do gerente, que não sabia conversar e gritava perguntando por que não estavam cobrando. E continua ela, mais adiante, não teve problemas pessoais com o senhor Rodrigo. Como pode existir dano moral de alguém que fala que ele cobrava das pessoas com voz alta? Não há descrição na prova testemunhal em momento algum de qualquer ofensa que ele tenha sido feito. E, ao contrário, na prova salta de que ela era uma boa vendedora e de que atingia todas as metas. Então, ela nem participava da cobrança, que era feita genérica para todo mundo. Eu acho que só essas palavras que ela disse já é suficiente para que o doutor Mário e os demais julgadores revejam esse entendimento e também excluam o dano moral, pois alguém que declara que não tem problemas pessoais não pode
por consequência, existir abalo moral. Se não tem problema com o relacionamento que ela teve, não tem abalo moral. Então, também nesse aspecto, nós rogamos que seja revisto o posicionamento e provido o nosso recurso. É o que se pede, o que se espera. Muito obrigado. Ilustre relator. Doutor Rogério é muito eloquente da tribuna, mas, presidente, não me convenceu, não. Eu vou manter aqui a minha convicção sobre o processo, na maior tranquilidade, da maior convicção do mundo. Ela fazia a cobrança por meio de um monitor conectado ao telefone. Isso é incontroverso, não há dúvida. E a maior parte das atividades dela, inclusive essas consultas que foi mencionado da tribuna, era feita por meio desse sistema. E nós sabemos que o próprio TST já deu a flexibilizada ao cancelar aquela 227, se não me engano, dizendo o seguinte: olha, esses trabalhadores que estão conectados por meio de telefone, com o aparelho e utilizando-se do monitor, etc., tal, esse tipo de trabalho se assemelha muito ao trabalhador de telemarketing. Por isso a ele também é aplicado essas regras de proteção maior. Esse é o TST que está decidindo desta forma. E eu entendo aqui que é a mesma situação, de ordem fática. Não é? Aliás, tem um depoimento aqui de uma testemunha, a testemunha de nome Érica, ela fala, inclusive, o seguinte, que havia um pessoal, quando o contrato de trabalho da DPED já estava encerrado, que fazia o mesmo serviço que ela, no caso dela reclamando, e a jornada era de 6 horas. Está aqui o depoimento da Érica, transcrito aqui no voto. De modo que eu não tenho dúvida quanto a isso, não. O trabalho era desgastante, incessante, conectado e faz jus, sim, a mim me parece, a essa regra de proteção. E, portanto, eu, lamentavelmente, com muito respeito, eu vou manter aqui o meu entendimento sobre a matéria. Agora, sobre a questão da indenização por danos morais, além deste Rodrigo tratar com descortesia, com excesso de cobrança, aquela coisa da produção, o tempo médio de atendimento, etc., havia restrição ao uso do banheiro, um monitor onde ficava registrado isso, essas pausas, inclusive para o banheiro, era cronometrado. Se isso não ferir a dignidade de alguém, doutor Rogério, de uma mulher, interferir nessa condição fisiológica para fins de ter uma melhor produção, me parece inadequado. Fere sim. E não tem que provar outra coisa. Se a gente por mera constatação, isso é ontológico, né? Então, senhor presidente, a indenização foi fixada no valor módico de R$2.000, e eu estou aqui, então, ratificando a decisão de primeiro grau, com todo respeito. Bom, eu sou revisor. Quanto à primeira fase do processo aqui, o normal já são contratadas mesmo para trabalhar 6 horas por dia. E se havia trabalho a partir disso, independente até da atividade ser exclusiva no serviço de telefonia ou telemarketing, ela tem direito às horas que ultrapassam isso. Esse pessoal contratado já é contratado por 6 horas. Por isso que só tem aqueles intervalos de 20 minutos, depois mais 10 e aqueles 5 que seria a pausa de banheiro. Em todas essas empresas isso é padronizado. Então aqui havia trabalho além da sexta diária ou 36 semanal. Por isso que foi definido horas extras. Eu acho que quanto às horas extras não tem que tirar. Agora, no dano moral, eu já de muito tempo eu venho me batendo contra. Porque todo o processo desse pessoal de telemarketing tem um pedido de dano moral por uso de pausa de banheiro. E tal uso de pausa de banheiro. Para uma empresa aqui, um trabalho de 6 horas, tem um intervalo de 20, tem um intervalo de 10, ainda tem mais 5 para pausa de banheiro, eu não vejo razão disso falaram. E não há uma prova assim, efetiva de que não é emergência, não pudesse usar o banheiro, não. Agora, mas também, eu acho que aí vai ficar, tem que dar pausa o dia inteiro também, para 6 horas. Tinha 3 pausas razoáveis para banheiro. Eu acho que não. E a prova do tratamento do chefe do setor, ela me pareceu exigente, forte, mas não chegou ao ponto de causar um trauma de ordem moral. Então,
Eu acompanho o relator no aspecto das horas extras, mas eu retiraria o dano moral. Doutor Ana. Doutor João, por favor. Senhor presidente, eu ouvi com muita atenção o doutor Rogério e também estou acompanhando o doutor Marlon, e com relação à observação de Vossa Excelência sobre o dano moral, estou acompanhando o relator exatamente por causa dos detalhes do processo. Eu, há muito tempo, em julgamento, eu não concedo dano moral lá no primeiro grau por causa de Paulo. O que me chamou atenção aqui é que as companhias, que reiteradamente em Belo Horizonte nós estamos julgando os processos dela, esse assunto não vem mais. E aqui ele veio com a prova aí no processo. Eu tenho a mesma impressão de Vossa Excelência. Eu estou acompanhando o relator nesse caso, porque ouvi muito bem o doutor Rogério, mas no processo, as observações do doutor Marlon, eu fui lá e chequei também com relação ao coisa. Ficava no registrado, voltou um assunto de tempos atrás. Eu estou acompanhando o relator nesse caso, e há muito tempo a minha posição é do senhor. Em geral, aqui no caso específico é que eu vi isso, eu até estranhei. Falei, gente, esse assunto voltou? Não, tudo bem. Doutor Rogério, data vênia da posição, ouvi com toda atenção, mas eu vou acompanhar o relator. Então, prevalece o voto do relator, por maioria, foi vencido parcialmente o revisor que excluía da condenação a indenização por danos morais. Perfeito? Então, assim se decide. Bom dia, doutor. Bom dia, até logo. Bom dia. Pregar um processo seguinte. Processo de número 15 da pauta. Processo proveniente da 23ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente, Cristiane Aparecida da Silva Rodrigues. E recorrido, Alfa Telecom Limitada. Relatora, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Revisor, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. Terceiro votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Para sustentação, doutor Renato, pela recorrente, ausente. Doutora Ana, né? Doutora Ana, por favor. Conclusão, somente Perfeito. eu conheço e nego provimento. Bom, então, todos de acordo? Unânime o julgamento, então. Com isso, bem, nós terminamos a parte de sustentação oral. Vamos efetivar, então, o julgamento da pauta normal física, e ainda estamos com tempo para isso. Perfeito? Todos de acordo? Então, tudo bem. Então, vamos lá, pregando os blocos. Vou começar o PJE, tá? Tudo bem, Marlon? Ô, Marlon, tudo bem, PJE? Pode começar? Ana, tudo bem? Bem? Bom, estando na hora regimental, com os cumprimentos aos colegas, advogados, funcionários, suplicando, obviamente, antes proteção a Deus, eu estou dando por aberto os trabalhos da nossa sessão de julgamento dos processos judiciais eletrônicos de hoje. A ata da sessão anterior já foi aprovada, então nós vamos processar o julgamento. Parece que nós temos umas sustentações à distância e a secretária, então, por terem preferência a esse tipo de julgamento, fará o pregão pertinente. Processo de número 8 da pauta. Processo de número 10.113.90 de 2016. Processo proveniente da Vara do Trabalho de Januária. Recorrente, Banco do Brasil S.A. E recorrido, Celeida Marta Campos da Mota. Relator, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. Segundo votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. E terceiro votante, excelentíssimo juiz João Alberto de Almeida. Para sustentação direto do foro de Montes Claros, o doutor Alessandro, pela recorrida. Como nós não temos videoconferência, a sustentação à distância se fará apenas oralmente. Né? O ilustre advogado, doutor Alexandre Pereira de Souza, está nos escutando? Sim, senhor presidente. Perfeitamente. Vossa Excelência está sustentando no processo pela recorrida Celeida, é isso? Pela recorrida Celeida. Perfeito. Senhor presidente, o senhor me permite? Pois não? Senhor presidente, são dois processos que estão na sessão com a relatoria do desembargador José Marlon, que tratam da mesma matéria. Perfeitamente, mas em princípio vamos processar esse julgamento. Se for o caso, nós estendemos o resultado ao outro.
Nesse processo, o ilustre relator, doutor Zé Marlon, poderia declinar a sua conclusão? Pois não, senhor presidente. Cumprimento o ilustre advogado lá de onde? Doutor Alexandre. Doutor Alexandre, lá da Montes Claros. cidade de Montes Claros. Recebi o memorial, só para fazer constar, senhor presidente. Se trata daqueles casos do Banco do Brasil, em que se pleiteia aquele quinquênio que teria sido deixado de pagar, segundo o entendimento que se tem dito, em que se discute a incidência ou não da prescrição total, etc. E tal. A sentença enfrentou bem a questão, garantiu a esta trabalhadora esse direito por ela pleiteado, e eu entendi que a sentença está adequada ao que o TST e a jurisprudência desta nossa turma, de modo que eu estou negando o provimento ao recurso. Doutor Alexandre, Vossa Excelência está sustentando pelo recorrido e o relator está negando o provimento. Ainda assim, Vossa Excelência quer sustentar? Excelência, há divergência? Isso, nós vamos esperar. Eu sou o revisor no processo, estou acompanhando o doutor Zé Marlon. Terceiro votante, doutor João também. Os três estão de acordo, então. Então, o resultado, a unanimidade é que se conheceu e negou o provimento ao recurso. Esse julgamento, então, está encerrado. Vamos ao pregão do seguinte. Processo de número 13 da pauta. Processo de número 10.175.33 de 2016. Processo também proveniente da Vara do Trabalho de Januária. Recorrente, Banco do Brasil S.A. E recorrido, Joviniano dos Santos Filho. Relator, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. Segundo votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. E terceiro votante, excelentíssimo juiz João Alberto de Almeida. Para sustentação direto do foro de Montes Claros, o doutor Alexandre pelo recorrido. É o 13 da pauta. Aqui o doutor Alexandre está sustentando... Por quem? Também pelo recorrido, excelência. A mesma situação. Mas o 13 da pauta? Joviniano. É 175. Processo não. 3533 2000. Você tem cópia dele? Não. Bom, nesse processo, doutor Marlon, a matéria é mais ou menos a mesma, né? Mesmíssima, a mesma, né? professor. Então, Vossa Excelência poderia declinar a sua conclusão, doutor Marlon? Perfeitamente, senhor. Tal como aquele outro, estou conhecendo e negando provimento. Bom, eu também estou acompanhando, doutor João. Também estou acompanhando o relator. Então, doutor Alexandre, o julgamento, então, se faz à unanimidade nos termos do voto do relator. Vossa Excelência quer acrescer alguma coisa? Não, senhor presidente. Muito obrigado e bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia para o pessoal também do foro, aí da nossa próspera Montes Claros. Muito obrigado. Então, isso você tem que ver com ele lá, para ver se ele... Então, vamos ao pregão ainda de um processo que temos com sustentação à distância, por favor. Processo de número 86 da pauta. Processo de número 11.857.75 de 2015. Processo proveniente da Vara do Trabalho de Teófilo Otoni. Recorrente, Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Financeiro de Teófilo Otoni e Região. E Banco do Nordeste do Brasil. E recorrido os mesmos. Relator, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. Segundo votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. E terceiro votante, excelentíssimo juiz João Alberto de Almeida. Para sustentação direto do foro de Montes Claros, o doutor Emílio, pelo Banco do Nordeste. O doutor Emílio Antônio Guimarães Souza está nos escutando? Perfeitamente, excelência. Perfeitamente. Doutor Emílio, no processo 86, então, que Vossa Excelência está inscrito para sustentação, tem a palavra, por favor. Senhores, o caso, apesar de ter um alcance relativamente extenso, né, por abranger todo o território de atuação do Sindicato dos Bancários de Teófilo Otoni, é uma demanda relativamente simples.
né, cujo o objeto central reside em analisar se o banco pagou ou não a PLR de 2012, com fiel observância do disposto na cláusula 3ª do acordo coletivo específico que regulamenta o cálculo e o pagamento dessa PLR. E o que é que nos diz a cláusula 3ª desse acordo coletivo? Abre aspas. Os recursos para pagamento da PLR originam-se do lucro líquido do BNB, publicado no balanço encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários e, segundo requisito, analisado por auditores independentes. Bem, essa é a questão central e que deveria forçosamente ter sido analisada, previamente analisada, antes do julgamento do mérito, pelo douto juízo de primeiro grau. Obviamente, e data máxima vênia, nada disso foi analisado, né? Mas pior do que isso, também não se pode deixar de observar que em nenhum momento o juízo de primeira instância analisou 4 questões de ordem pública que foram suscitadas pelo Banco do Nordeste antes mesmo da aprovação da sentença, né, em que pese o não comparecimento à audiência inicial e em que pese a não apresentação tempestiva de contestação. Mas, de todo modo, como questões de ordem pública, ou melhor, como questões de direito que não estão sujeitas à preclusão, nós entendemos, novamente, data máxima vênia, que o juízo de primeiro grau necessariamente deveria ter analisado todas essas 4 questões. Quais sejam? Em primeiro lugar, a questão da existência de litispendência com relação à ação coletiva de âmbito nacional ajuizada pela Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste. Ação essa que, inclusive, foi julgada improcedente, né, em primeira instância, e teve essa mesma decisão confirmada, se não me engano, pela 4ª turma do próprio TRT da 3ª região. A segunda questão de ordem pública, que também não foi analisada, foi a questão que gira em torno da análise quanto à possibilidade ou não de ocorrência dos efeitos materiais da revelia em uma demanda de caráter coletivo, né, que obviamente não versa sobre direitos individuais em sentido estrito. A terceira questão de ordem pública, que também não foi analisada, foi a questão da necessidade de análise quanto à ocorrência ou não de cumprimento, de efetivo cumprimento do disposto na cláusula 3ª do acordo coletivo específico sobre PLR, né, sobre o qual já havíamos falado anteriormente. E a quarta e última questão de direito, que deveria ter sido forçosamente analisada, é a questão quanto à necessidade de prévia análise quanto à aplicação ou não do mesmo entendimento que foi adotado nos vários precedentes jurisprudenciais favoráveis à tese do BNB no que diz respeito ao pagamento da PLR do exercício de 2012. No fim das contas, excelências, o juízo de origem, ele se valeu de, com devido respeito, de um simples artificialismo jurídico. No caso, ele formou seu convencimento com base numa verdade formal, entre aspas, né? Que, sob um ponto de vista inverso, também pode ser perfeitamente chamada de mentira processual. Não é nada mais do que isso. E pior, né? Tudo isso numa demanda que versa sobre direitos coletivos, e não sobre direitos individuais puros ou heterogêneos, né? Em que a margem de disponibilidade dos direitos, obviamente, é bem maior e é amplamente reconhecida. Só para encerrar, senhores, eu não tenho como deixar de mencionar, né, o disposto no artigo 489, inciso 6º do novo Código de Processo Civil, que, por sua vez, também não foi observado pelo douto juízo de primeiro grau. O que diz esse artigo? Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que, inciso 6º, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Quer dizer, em nenhum momento, né, em que pese a revelia formal, a situação de revelia meramente formal, em nenhum momento o juízo de primeiro grau se deu ao trabalho de analisar
né, de fazer um cotejo analítico entre a situação posta sob julgamento, neste caso concreto, e os vários precedentes jurisprudenciais que foram juntados pelo Banco do Nordeste, oriundos de vários TRTs e do próprio TRT da Terceira Região, que corroboram a conduta adotada pelo banco, no caso posto sob julgamento. Isso, senhores, era o que eu tinha para falar aqui nesta manhã, né, a respeito deste caso, e em razão desses erros de procedimento, conforme de nosso entendimento, nós pedimos para que seja invalidada a decisão de primeiro grau, com a consequente devolução do processo ao juízo de origem, para fins de adequar o julgamento do mérito, né, para que nenhuma dessas questões de direito, de importância crucial para o julgamento dessa demanda, sejam deixadas de lado, como foram deixadas de lado, efetivamente, lamentavelmente. Era apenas isso mesmo que eu gostaria de dizer, e eu agradeço pela sua atenção. Perfeitamente. Então, efetivada a sustentação pelo ilustre advogado do Banco do Nordeste, o doutor Emílio, eu vou, não havendo inscrição de sustentação oral da parte contrária, o Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Financeiro de Teófilo Otoni Região, eu passo a palavra, então, ao doutor Zé Marlos, relator. Pois não, senhor presidente, de igual forma, eu cumprimento o ilustre advogado que fez a sustentação à distância. Pena que a gente está tendo imagem aqui, né? Que seria... Mas, de qualquer forma, senhor presidente, a discussão aqui é sobre ser devido ou não o PLR de 2012 por parte desta instituição bancária. Proposta demanda, o réu não produziu defesa, processo eletrônico. Aliás, juntou uma defesa cerca de 10 dias depois da hora certa, que seria a primeira audiência, que não compareceu. Então, essa questão da revelia, nessas ações coletivas, em que se discute também matéria de ordem fática, ela é perfeitamente cabível e aplicável naquilo que corresponder à matéria fática. Evidentemente, o recurso bate muito na questão de que não teria o juízo respondido às questões por elas salientadas, etc., tal, na defesa. Uai, mas como? A defesa não foi juntada e o juiz foi instado em ED a se manifestar sobre ele, e ele se manifestou prontamente, né? De modo que eu estou entendendo que não há nada de errado quanto à interpretação desta matéria específica, a revelia, que o magistrado de primeiro grau fez. Ora, de fato, veio para a segunda instância uma questão de ordem pública, que é a existência ou não de uma litispendência. Eu estou aqui, senhor presidente, entendendo que ela existe de ordem parcial, porque ou uma ação civil pública juizada pela Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil em face do réu. Evidentemente que essa associação só pode ter representado aqueles empregados que são a elas associados, é uma associação. Não pode produzir efeitos para fora disso. De modo que, neste caso específico, em que agora o sindicato está pleiteando também a mesma pretensão que foi julgada improcedente naquela demanda lá, eu entendo que ela deve ser acolhida parcialmente para que agora possam ser eventualmente contemplados por uma decisão favorável aqui apenas os outros trabalhadores que não participaram daquela demanda na condição de associado desta associação dos funcionários do Banco do Nordeste, etc. Então, nessa parte, eu estou entendendo que tem uma parcial razão a recorrente e a matéria de ordem pública, independentemente da revelia, há de ser aplicada, deve ser conhecida. Agora, quanto todas as demais questões de ordem fática existem, porque a discussão é o seguinte: se o banco teve ou não teve lucro no ano de 2012, e a cláusula normativa é nesse sentido. Foi trazido para o processo duas atas, uma Assembleia Ordinária de número 60 e uma Extraordinária de número 93, onde lá consta que o banco teve lucro de 508 milhões, depois 820 milhões, ela foi alterada. Esta é a matéria. Tudo aquilo que a empresa diz em sentido contrário,
que isso é matéria de fato. Que foi no recurso, no que foi na contestação, evidentemente se sucumbe à revelia que foi decretada e está correta, no meu modo de entender. Então, são essas as questões controvertidas, senhor presidente. Eu aqui, então, estou achando que esse PLR realmente é devido para esses empregados, que não foram contemplados com aquela ação lá. E mais do que isso, o instrumento normativo não faz ressalva quanto àqueles empregados que foram dispensados no curso do ano de 2002, em que se verificou esse lucro. E, segundo a orientação jurisprudencial do TST, proporcionalmente ao tempo de trabalho no ano em que houve lucros, esses empregados também devem ser contemplados. Esta questão eu estou assim dirimindo desta forma. E há uma pretensão aqui de exclusão dos honorários advocatícios. Eu estou aqui dando um parcial provimento também para reduzi-lo para 10% diante do tamanho da demanda, etc. E está dentro da nova disposição do Código de Processo Civil. Em resumo, senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso interposto pelo réu e também do adesivo interposto pelo autor. No mérito, estou dando parcial provimento ao apelo do réu para reconhecer a litispendência parcial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 4855 do CPC de 2015, 769 da CLT, tão somente em relação aos empregados lotados em Teófilo Otoni e na respectiva região de alcance da base territorial do sindicato autor, que sejam comprovadamente associados à Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste, conforme se verificar em liquidação de sentença, cabendo ao réu trazer aos autos comprovação neste sentido, para se eximir ou eximir do pagamento da PLR a esses trabalhadores. B. Reduzir os honorários advocatícios de 15% para 10% sobre o valor liquidado da condenação. Ao apelo adesivo do autor, eu também estou dando parcial provimento para acrescer ao dispositivo da sentença que são devidos diferença de PLR, inclusive aos empregados que tiveram os contratos de trabalho rescindidos no ano de 2012, sendo que o pagamento para eles deve ser feito de forma proporcional nos meses trabalhados neste exercício financeiro, mantido o valor da condenação porque ainda é compatível. É o meu voto, presidente. Esse processo, eu ouvi atentamente a sustentação do doutor Emílio Antônio Guimarães Souza, feita à distância, e ele levanta uma questão preliminar para tentar desnaturar, invalidar a sentença de primeiro grau, inclusive aduzindo nulidade, fundamento seguinte, de que o novo Código de Processo Civil, no artigo 6º, traz uma determinante de que o juiz, ao decidir, se você cita um preceito jurisprudencial, ele, para não aplicar ao caso, ele tem que provar que a situação fática não se coaduna com aquele precedente, ou que o mesmo já se acha ultrapassado por outro tipo de jurisprudência. E vai mais longe ainda o artigo 6º. Em razão disso, então, surge uma adução, como a feita pelo ilustre advogado, de que, se o juiz não rebate o precedente que ele citou, nem faz menção a ele, que haveria uma nulidade. Nós passamos primeiro por uma dificuldade de saber se isso se aplica no processo do trabalho. Porque imaginem, por exemplo, no recurso, um advogado com muito tempo, ou que tem um escritório muito grande, muito estagiário para olhar, ele entra com um recurso aqui no tribunal e me cita 450 precedentes jurisprudenciais. E eu vou ter que rebater um a um para dizer, não se aplica o número tal no processo, que a situação fática não é, ou está ultrapassado por jurisprudência. Claro que isso não se aplica à Justiça do Trabalho, porque isso é totalmente contrário à celeridade, aos princípios de efetividade que se busca com nossas decisões. Obviamente que isso tem algum sentido se eu for resolver não aplicar uma súmula do TST, um incidente de uniformização de jurisprudência do tribunal com súmula do tribunal, ou precedente, tese prevalecente, uma OJ de um tribunal superior, tudo bem. Agora, qualquer precedente, qualquer acórdão
citado, qualquer jurisprudência citada, me obrigar a esse desgaste todo, né, nós não teríamos que ter um juiz para resolver um processo por vez. Porque os advogados, se isso fosse prevalecer, iam fazer isso. Aqueles que tinham interesse em que o processo não andasse depressa. Me citavam aí 300 precedentes que têm ou não ligação e eu tinha que rebater um a um. Está parecendo que eu estaria examinando a admissibilidade de recurso de revista. Se tem ligação, se não tem, se é inerente, se não é. Então, efetivamente, isso não pode ser aplicado da forma como o ilustre advogado aduziu na sua sustentação. Nos debates que nós fizemos aqui no tribunal, nos programas que tínhamos através da TV Justiça, a respeito das inovações do Código de Processo Civil, essa matéria veio à baila e foi muito discutida, incisivamente debatida para se chegar, que a aplicação pode até ter algum sentido, mas com as restrições de adaptação para que o processo do trabalho não fosse relegado a um segundo plano. Bom, de mais a mais, ainda que não houvesse isso, o banco ficou revel, não apresentou defesa, ele não apresentou... Quer dizer, o juiz já deu a sentença, depois da sentença ele vai trazer um precedente que queria que o juiz examinasse na sentença, se ele não citou esse precedente, porque ele não fez defesa. Impossível isso. Não tem jeito. Até pela cronologia da vida, né, dos dias, o juiz não teria condição de examinar esses precedentes. Então, respeitosamente, eu afasto essa nulidade. E estou de acordo com o ilustre relator nesse acolhimento dessa litispendência aí de ofício. Por quê? O sindicato representa a categoria para efeito de substituição processual de uma forma ampla. Sejam os associados ou não, ele representa a categoria. Está lá no artigo 8º da Constituição. Então, quando a ação é proposta pelo sindicato, ela abarca todo mundo, a não ser que ele restrinja os substituídos. Enumera, são só esses. Porque não for isso, abrange todo mundo. A associação, não, ela representa quem está associado lá. Ela não tem essa representação ampla, erga omnes, porque ela se transformaria em sindicato sem ser. E a associação pode ser um embrião do sindicato, mas ela não é sindicato. E se existe sindicato e associação, é porque elas são diferentes. O sindicato representa toda a categoria de uma forma uniforme. A associação, não. Representa quem é associado. Daí, o acolhimento da litispendência pelo relator, restrita aos associados da associação, está mais que perfeita. Está, aliás, com um alcance muito bem colocado sobre efeito jurídico. Então, eu só fiz esses esclarecimentos para elucidar a matéria nesses dois tópicos que me pareceram mais necessários, mas o voto do relator está perfeito, eu estou acompanhando. Doutor João. Eu também acompanho. Bom, então, unanimemente prevalece no julgamento o voto preferido pelo relator, do qual teve ciência o doutor Emílio Antônio Guimarães. A unanimidade, a decisão proferida. Nós vamos cortar as conexões com o foro de onde foi feita a sustentação. Montes Claros? Montes Claros, cumprimentamos o ilustre advogado e todos os servidores da nossa instituição naquele foro e desejamos a todos um bom dia. Obrigado, Excelência. Bom trabalho, senhores. Em nome dos servidores, Excelência, um bom trabalho, um bom dia. Obrigado, nós agradecemos também. Pregão, processo seguinte. Processo de número 1 da pauta. Processo de número 100.0732 de 2016. Processo proveniente da 18ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente, Turilessa Limitada e recorrido, União Federal. Relator, excelentíssimo desembargador José Marno de Freitas. Segundo votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. E terceiro votante, excelentíssimo juiz João Alberto de Almeida. Para sustentação, doutor Paulo de Tarso, pela recorrente. Bom dia, doutor Paulo. Tem a palavra, por favor. Bom dia, senhor presidente, demais componentes da turma, relator. Aqui trata-se de uma ação cautelar em razão de autuações que a empresa teve no âmbito do Ministério do Trabalho. Pois bem, a empresa recebeu, salvo engano, mais de 50 decisões de autuações de uma só vez, referente, inclusive, àquele problema dos sanitários nos pontos de controle. Trata-se de uma empresa de ônibus e essa questão já é até recorrente aqui. Bom, a questão da cautelar em si, ela se justifica
pela necessidade da empresa de fazer o depósito, de aproveitar da possibilidade do depósito dessas multas, que são de um valor muito alto, dentro do prazo de 10 dias, que prevê o artigo 656, salvo engano, 636, né, parágrafo 6º da CLT, e fazer o depósito desse valor. E a cautelar, ela se justifica pelo fato de que é uma ação preparatória, a cautelar é uma ação preparatória e acessória, e, com isso, após você ajuizar a ação, você teria 30 dias para entrar com a principal. A cautelar, inclusive, essa forma, inclusive, é muito comum no direito tributário. Aproveitar o desconto e faça o depósito. Por que o depósito e não o pagamento, como foi mencionado na decisão? Porque, data vênia, faça o pagamento ao Tesouro Nacional e depois todo mundo sabe como é difícil de reaver esse valor se depois, no final da ação anulatória dos autos, você reaver esse dinheiro. Às vezes vira 10 anos para reaver esse dinheiro. E fazendo-se o depósito, o valor foi pago dentro dos 10 dias previsto no artigo 636, fazendo-se o depósito. Se, por acaso, ao final, a cautelar não fosse provida, a cautelar não, a ação anulatória não fosse provida no mérito, né, o valor já estaria pago, porque foi feito o depósito dentro do prazo previsto em lei. E, tendo provimento nessa ação anulatória, o valor devolvido rapidamente para a empresa. Então, em razão disso, entende que o depósito também é cabível. Então, a cautelar era cabível e o depósito também é uma situação que se justifica também em razão disso. E, em terceiro lugar, o juíza não viu a questão da urgência, que também justificaria a ação cautelar. Data Vênia é uma empresa de ônibus e sabe-se que necessita sempre estar participando de licitações, precisa sempre de certidões negativas, e se o valor que foi depositado não se entender como garantindo essas autuações, a empresa fica desacobertada. E, com isso, ela pode ser colocada na dívida ativa e não terá mais essas certidões negativas. Então, esses três fatos, ou seja, justifica-se a cautelar em razão do pequeno tempo que ela teria, inclusive para fazer uma defesa em razão a 50 processos, a 50 autuações. Em razão disso, com a cautelar, ela tem a condição de entrar com a principal dentro de 30 dias. Em segundo lugar, o depósito, em razão dessa condição que, fazendo-se o depósito e não o pagamento efetivamente direto ao Tesouro, a empresa vai ter essa situação em que ela pode reaver o dinheiro mais rapidamente, caso sua ação anulatória seja procedente, e também a questão da urgência, que ficou justificada em razão desse fato. Então, entende a ré, nesse caso não, no caso é a autora, que a ação cautelar deve ser provida e, nesse caso, o recurso ordinário deve ser provido para que essa ação seja provida e que seja determinada essa urgência aí. Nesses termos, os nossos entendimentos. Obrigado. Doutor Marlon? Pois é uma matéria diferente, porque foi a primeira vez que eu vejo esse tipo de procedimento aqui, da forma como foi proposta pela empresa. O que a empresa quer? Ela quer se utilizar de um dispositivo, de um procedimento próprio de um processo administrativo e transpor isso para o processo judicial. É mais ou menos nesse sentido. Garantir o direito de discutir judicialmente a pertinência da infração, o supostamente conhecido, se houve ou não houve infração, ao mesmo tempo pagar e garantir o pagamento de uma multa pela metade do valor de 50%, que é garantido para o processo administrativo quando a empresa sucumbe-se à infração. Porque não tem, o artigo, parágrafo 6º do artigo 636 da CLT,
que é com base nele que a questão está sendo discutida, diz: os recursos devem ser interpostos no prazo de 10 dias, contados do recebimento da notificação, perante a autoridade que houver imposto a multa, e depois de os informar, encaminhando-os à autoridade de instância superior. Parágrafo 6º é esta: a multa será reduzida de 50% se o infrator, renunciando ao recurso, recolher ao Tesouro Nacional dentro de 10 dias, contados o recebimento da notificação ou da publicação do edital. Significa renunciar, significa aceitar a infração. Me parece que, para a empresa discutir judicialmente se ela deve ou não submeter-se àquela autuação, ela não precisa depositar nada, é só vir para o processo discutir. O que ela não pode querer, as duas coisas, do processo administrativo previsto para quando ela aceita a multa, aceita a infração, a condenação, a imposição, e a outra coisa é discutir em juízo e dizer: olha, eu não devo nada. Para mim as coisas não se comunicam. Não, veja, mas o depósito é recolhido para o Tesouro Nacional, nem o juízo, para garantir algo que o Tesouro Nacional que concede. Não, é incompatível. E assim também caminha a jurisprudência do TST. Eu, como nunca tinha apreciado essa questão, eu me convenci disso, eu falei: mas vou fazer uma pesquisa no TST, e é isso que está sendo decidido no TST também. Eu cito aqui um agravo instrumento que foi, enfim, resolvido dessa maneira para o TST. Eu até lamento muito, porque eu entendi o que a empresa quer. Como ela teve várias infrações, ela quer, na verdade, se garantir, discutir judicialmente e pagar só a metade. Mas não tem jeito. Ou ela não paga nada, discutir judicialmente, porque não é realmente a infração é indevida, ou, lamentavelmente, vai ter que pagar tudo. Ou reconhece que deve, e naquela época própria, pagar só a metade. E aí estava tudo certo. Então, eu, respeitosamente, doutor Paulo, eu estou achando que a decisão está correta e eu estou negando provimento. Então, não sei se... A matéria realmente ela é inovadora entre nós, porque está se transpondo a discussão administrativa para o processo judicial, nessa hipótese. E que o inspetor, o fiscal, lavra o auto de infração. A empresa pode discutir administrativa isso amplamente e aí se sujeita a pagar ao final, se perder, as multas aplicadas. Mas ela pode usar do parágrafo 6º, que diz que os recursos devem ser interpostos no prazo de 10 dias, quando ela vai recorrer. E, lá no parágrafo 6º, cuida de uma hipótese em que ela renuncia ao recurso. A multa será reduzida de 50% se o infrator, renunciando ao recurso, recolher ao Tesouro Nacional, dentro do prazo de 10 dias, o valor pertinente. A empresa parece que já renunciou ao recurso administrativo e já recolheu esse valor. Não, depositou. Foi depósito judicial. Fez o depósito, pois é, recolheu, fez esse depósito dessa matéria para poder... Mas na justiça, não lá. Não foi, Pois é. não pagou. Não, tudo bem. Então, mas, de qualquer forma, do momento que ela faz esse depósito judicialmente, ela ainda tem direito de entrar com essa ação? Ela pode entrar ainda com a ação anulatória, ou ela renunciou ao direito que teria de recorrer? A dificuldade toda é porque a empresa não precisa abrir mão, ela não é obrigatório para ela discutir isso administrativo, ela pode abrir mão de não discutir também, não faz depósito nenhum, e ela já entrar diretamente na justiça entrando com ação anulatória e tal. Mas para entrar com ação anulatória, ela não está renunciando ao recurso, porque ela está discutindo, ela está dizendo que não deve nada. No momento que ela diz que não deve nada, ela não tem essa faculdade dessa redução, desses 50%. Porque ela não está renunciando a nenhum recurso. Na verdade, ela está entrando com a ação judicial. É incompatível. Isso. Então, você fica com essa dificuldade toda. E, realmente, o acordo que está sendo citado aqui do TST vem na contramão da pretensão da empresa também. E nós podíamos pensar, isso é uma coisa ultrapassada. Não é, não. Foi publicado agora no começo de 2016, do Maurício Godin,
onde ele exatamente examina essa questão, dizendo que o escopo desse parágrafo 6º é encerrar o litígio administrativo e evitar, por conseguinte, qualquer discussão judicial. Do momento que a empresa vem para discussão judicial, essa norma que seria aplicada administrativamente não pode ser aproveitada aqui da forma em que está se pretendendo. É uma matéria nova, eu reconheço que nós não temos na turma precedente a respeito, não, mas pela colocação do voto e pelo posicionamento do TSE, eu vou acompanhar o relator. Doutor João. Senhor presidente, eu vou acompanhar o relator e vejo também o seguinte, doutor Paulo, data vênia, ouvi sustentação oral, mas o nosso problema aqui é muito simples. Se eu acato a ação cautelar, a ação principal vai ser anulatória. A ação anulatória está regida por norma própria e requer o depósito para suspender todas as emissões de certidão. Então, quer dizer, se eu acato a ação cautelar, ela vai servir de base para a ação principal, se a ação principal tem norma própria prevendo ela lá do outro lado. Olha, a ação anulatória está lá na lei, olha, você tem que depositar a multa e eu mando. O juiz, naturalmente, vai mandar se cautelar. E outra, isso também não obsta a cobrança. Não impede o órgão próprio federal, a União, de cobrar não. Então, quer dizer, essa ação cautelar aqui, ela devia proteger um processo principal, prevenir, se lá tem norma própria. É isso que eu não vejo, porque lá, datíssima vênia, lá para nós concedermos determinar a expedição de uma certidão negativa para a empresa participar de qualquer licitação, o depósito tem que vir. Se eu deposito 50%, aqui eu estou acautelando se lá tem norma. Como é que fica isso? Eu estou de pleno acordo com Vossa Excelência. Isso o doutor Paulo, com a habilidade que lhe é própria na advocacia, é um céu e o paraíso ao mesmo tempo. Não tem jeito. Eu datíssima vênia, matéria nova, mas eu também não consigo ver, ué. É muito comum no direito tributário. Eu vou acompanhar o relator, né, lá no campo administrativo tributário. Isso no direito tributário, no direito, só fazer um esclarecimento nisso, no direito tributário é muito comum de se aproveitar o desconto e você faz o depósito, garantiu 100%, porque estava dentro do prazo de se pagar com desconto, então está garantido 100%. Então, isso é muito comum no processo de direito. Mas, realmente, na Justiça do Trabalho, isso é um pouco de novidade. Talvez então, a jurisprudência depois... Vai ter que seguir. Quer dizer, mas já tem chegado casos ao TST, tanto que tem esse precedente aqui recentemente. Bom, então, a unanimidade prevalece o voto do relator. Okay. Obrigado, bom dia. Pregão. Processo de número 76 da pauta. Processo de número 11.314.35 de 2015. Processo proveniente da primeira vara do trabalho de Divinópolis. Recorrente, Caixa Econômica Federal. E recorrido, Nilza Almerinda Santos e Silvia Ferreira Dias. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Segundo votante, excelentíssimo juiz João Alberto de Almeida. E terceiro votante, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Para sustentação, doutor Ricardo Eugênio, pela recorrida, pela Nilza. Está sustentando pela recorrida, é isso? Recorrida. Bom, então, esse é um desses processos contra a Caixa Econômica Federal, em que, se discutindo o problema de terceirização de atividade e fim, se buscou a nomeação de duas participantes do concurso para a Caixa, que teriam uma classificação lá, 70 e poucos, por aí, e que obtiveram êxito no primeiro grau com a determinação de aproveitamento e com imediatidade até, com um efeito até de tutela antecipada. Quem está recorrendo, obviamente, por não ter concordado com isso, é a Caixa, que traz uma preliminar de incompetência. Eu estou fazendo uma análise mais detalhada dessa matéria, dessa incompetência, citando, inclusive, maciça jurisprudência do TST e dizendo que nós somos competentes. Tem aquela discussão
litisconsórcio passivo necessário, que se os candidatos que estariam entre o último nomeado e as reclamantes, eles teriam que ser chamados também aos autos, até os posteriores. E também estou mostrando que no âmbito do STJ, onde isso acontece com mais amplitude, porque acaba abrangendo concursos da esfera federal do Brasil afora, é tranquilo que não há necessidade desse litisconsórcio necessário. No momento, eu estou enfrentando essa situação toda para decidir a matéria na forma que nós temos decidido em outros casos aqui na turma, de que, efetivamente, essa terceirização ilícita mostra que a Caixa necessita desses concursados e vai terceirizando, e com isso vai postergando a nomeação. Então, acabando ferindo, né, o direito desses concursados, porque não foi respeitada exatamente a necessidade de se fazer o concurso para aproveitamento e terceiriza e não aproveita. A tutela antecipada que foi efetivada, a Caixa não está se conformando, porque foi determinado um prazo de 30 dias da publicação da sentença para, independente do trânsito julgado, para o aproveitamento do trabalho, a nomeação, essa coisa toda. Eu estou entendendo que isso não traz prejuízo nenhum para a Caixa, porque se amanhã essa situação for revertida, evidentemente o salário que ela pagou fica compensado na força de trabalho que vai ser revertido. Eu estou entendendo, então, em conclusão, de conhecer do recurso interposto pela Caixa, rejeitar as preliminares de incompetência e de formação do litisconsórcio necessário, suscitado pela Caixa Econômica Federal, e negando provimento no mérito. Se for o caso, eu dou a palavra a Vossa Excelência depois para a sustentação. Doutor João. Senhor presidente, eu estou acompanhando inteiramente o voto de Vossa Excelência. Doutora Ana. Também acompanho integralmente. Então, doutor. Quer sustentar, doutor? Não, não. Muito não, obrigado, então, bom dia. Julgamento unânime nos termos do voto do relator. Pregão. Processo de número 47 da pauta. Processo de número 10.655.53 de 2014. Processo proveniente da 2ª Vara do Trabalho de Betim. Recorrentes: Lindomar Mota dos Santos e Epaminondas Trivelato. E recorrido os mesmos. Relator: excelentíssimo juiz João Alberto de Almeida. Segundo votante e presidente, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Terceiro votante, excelentíssimo desembargador José Marno de Freitas. Para sustentação, doutor Rodolfo. Pela recorrente, pela Daniela, não, pelo Lindomar, e a doutora Cleida, pela Débora. Isso? A doutora Cleida, pela Débora, reclamante e recorrente. Pelo réu, Epaminondas. Que também é recorrente. Recorrente, pelo Epaminondas. E o doutor Rodolfo, pelo Lindomar. Bom, eu, antes de passar ao julgamento desse processo, eu não participo dele. Eu só queria esclarecer que, na matéria anterior atinente à Caixa, nós rejeitamos outro dia no Pleno um incidente de demandas repetitivas, né, entendendo que não era o caso de se examinar essa questão. Todavia, eu tomei ciência de que uma das turmas do tribunal suscitou ou está suscitando um incidente de uniformização de jurisprudência no âmbito do tribunal, mostrando que existem divergências entre as turmas e tudo e tal. Então, possivelmente que essa matéria vá à vice-presidência judicial e ela efetivamente determine a distribuição. Então, esses processos da Caixa, que são processos que estão nascendo agora, mas muitos processos, é uma questão bastante controvertida, tem que ir ao pleno do tribunal para decidir muito isso em uniformização de jurisprudência. Mas só uma informação. Nesse processo, então, que é o 10.655, que nós temos como recorrente tanto o Lindomar como o Epaminondas, eu não participo do julgamento, então presidirá o julgamento a doutora Ana Maria Amorim Rebouças, a desembargadora Ana Maria, e participam do julgamento a doutora Ana, o doutor Marlon e o doutor João Alberto. Então, eu transfiro a presidência à doutora Ana Maria, por favor. Considerando que estão presentes para sustentação oral, tanto os advogados da reclamante como o advogado do reclamado, primeiro dou a palavra ao procurador do reclamante, ou da reclamante. Excelentíssimo senhor presidente, demais julgadores dessa grande turma,
demais presentes, a ação trata-se de reconhecimento de vínculo rurícola. Inicialmente foi eriçado uma preliminar, porque o réu não compareceu à audiência, à primeira sentada, e o fundamento utilizado na sentença para afastar a preliminar de revelia e aplicação de pena de confissão é que ele se fez substituir por tratava-se de um contrato de empregado doméstico. Mas, desde o início, a pretensão foi formulada para que fosse reconhecido o vínculo de rurícola. Então, nessa situação, pugna-se para a aplicação da pena de revelia e de confissão. Ultrapassada a questão preliminar, né, a autora chama a atenção para 2 pontos especificamente para que seja reconhecido o vínculo como rurícola. Primeiro, é que a sentença de primeira instância, data máxima vênia, afastou o reconhecimento como rurícola por 2 questões. A primeira, que não se tratava de atividade exclusiva e integral por parte da autora na produção dos queijos para comercialização, e a segunda, que não se tratava de larga produção. Mas a Lei 5859/73 não existe esses requisitos, esses pressupostos. Ficou muito claro por toda a prova oral produzida, até que é uma prova muito complexa de ser produzida numa audiência, porque uma zona rural, onde é uma pessoa simples, que não estabelece tantos contatos. Então, para trazer essa prova aos autos e mostrar qual que era o tipo de relação, não foi simples. E mesmo com a prova produzida, a prova oral, de pessoas que faziam parte da região, que conviviam com a autora naquela região, ficou claro que havia produção, sim, de queijos, que havia comercialização, inclusive os comércios locais, que são pequenos mercadinhos, pessoas que faziam a compra desses produtos, participaram do depoimento, que é o depoimento da senhora, de uma das depoentes, da Sulamita, para esclarecer essa situação. Então, havendo lucro, auxiliando na produção de queijos e comercialização pelo empregador, pugna-se para o reconhecimento do vínculo como rurícola. Além disso, a autora esclarece que não há ausência de provas, como tenta fazer ao réu, no seu, com todo respeito, no seu recurso ordinário, de que as testemunhas frequentaram o sítio de forma eventual. Não, eles estavam lá constantemente, eles sabiam como se dava aquela relação, como que era o dia a dia da vida daquele empregado, que a autora tinha que cuidar dos seus filhos. Ela não tinha que cuidar dos seus filhos no momento em que ela trabalhava. Ela laborava, sim, no sítio. Ela fazia a limpeza do local. O síndico tem que estar à disposição dos seus empregadores no momento em que eles iam utilizar. Inclusive, no depoimento do preposto na audiência de instrução, ficou muito claro que ele frequentava o sítio durante a semana, finais de semanas e feriados. Então, não há que se falar em divisão de tempo para cuidar de filhos e das atividades exercidas. Ela realmente exercia o trabalho de forma efetiva. Que não havia reconhecimento de vínculo porque não foi indicado jornada de trabalho. Para que indicar jornada de trabalho se não tem pedido de horas extras na petição inicial? O fato de não indicar jornada não é capaz de afastar o reconhecimento do vínculo. Além disso, que a autora só laborava finais de semana. Como falado anteriormente, a autora não somente trabalhava finais de semana. Ela tinha que fazer a manutenção da casa, da piscina, de todos os locais do sítio, que era realmente grande, e isso demandava trabalho diário, né? Então, também não merece prosperar o apelo em relação do réu em relação ao aviso prévio, às diferenças salariais e à base de cálculo. Requer-se ainda que seja reconhecido o vínculo de rurícola, para que seja definidas as diferenças de verbas decisórias, FGTS e guias, e o repouso semanal remunerado, porque, como ficou claro, até pelo próprio depoimento do preposto, a autora laborou em feriados e domingos sem folga compensatória. Nesses termos, pugna-se para que seja reformada a sentença da máxima vênia, para que seja reconhecido o vínculo de rurícola da autora. Agora, com a palavra, a advogada do reclamado. Bom dia, excelentíssimo senhor desembargador, excelentíssima senhora desembargadora presidente, excelentíssimo senhor desembargador relator e demais componentes da mesa, os demais desembargadores. Vim aqui dizer em poucos minutos, para não tomar o tempo de vossas excelências, dada a certeza absoluta que inexistiu prova nos autos que comprovasse vínculo de emprego entre a senhora Lindomar e o senhor Epaminondas Trivelato.
As inconsistências dos fatos alegados na inicial, em confronto com o depoimento testemunhal e ainda no depoimento pessoal, seguem desde a função supostamente exercida como sendo empregada rural até a ausência completa de prova de vínculo empregatício, seja rural ou seja doméstico. O douto juízo Primevo deixou de sopesar as provas produzidas nos autos, especialmente desconsiderando até mesmo o declínio, a falta de declínio do horário de trabalho da reclamante na peça inicial. Assim, o recorrente comparece perante Vossas Excelências para demonstrar a verdade cristalina que emergiu do depoimento pessoal da reclamante, revelando a inexistência de um vínculo de emprego no caso dos autos, fato que justifica o pedido de reforma ora realizado. Assim, passa a discorrer sobre a vaga existente no ano de 2002, como caseiro, no sítio do seu Epaminondas. Peço vênia aos doutos julgadores para remetê-los ao dia da contratação no ano de 2002. Lá chegaram o senhor Ademir José dos Santos, a esposa e mais 3 filhos, um de 8 anos, um de 6 anos e um de 3 anos. O senhor Epaminondas, ele tinha uma vaga de caseiro, e essa vaga foi preenchida pelo senhor Ademir, que foi contratado, foi assinada a sua carteira e recolhido todos os impostos religiosamente em dia, conforme comprovam os autos. As funções do marido da reclamante, o senhor Ademir, foram definidas, que era a limpeza da casa, o cuidado do sítio e o cuidado de não mais que 5 bovinos que estavam lá, conforme comprova a documentação do IMA, juntada também aos autos. Portanto, quem foi contratado para exercer a função foi o senhor Ademir. E a tarefa que a reclamante alega que fazia na limpeza da casa devia ser cumprida pelo senhor Ademir. Ela tinha que ser cumprida pelo senhor Ademir, porque não existia mais necessidade de outras pessoas trabalhando no sítio. A frequência do senhor Epaminondas e da família era simplesmente nos finais de semana, que ele ia e frequentava a casa. Para a construção do raciocínio, cita-se apenas que não existia nenhum fato impeditivo da contratação de outro empregado, caso o senhor Epaminondas precisasse. Contudo, se admitíssemos a existência de contratação nessa suposição, existia um motivo que impediu o senhor Epaminondas de não realizar a assinatura da carteira e ainda de não recolher os impostos necessários, que era a sua consciência. Essa consciência de fazer o certo é que retira o som do senhor Epaminondas diante da flagrante injustiça cometida em primeira instância, justificando a presença de seu filho nessa assentada aqui perante Vossas Excelências, para rogar a reforma da decisão Primeva. Ressalta-se que o senhor Epaminondas necessitou do trabalho da reclamante após sofrer um infarto no ano de 2013. E se desligou do trabalho e passou a frequentar o sítio nos finais de semana, porque ele não podia mais trabalhar na indústria que ele exercia, a função de proprietário lá. Então, a partir daí, ele assinou a carteira de trabalho da reclamante e recolheu todos os impostos devidos. Quanto ao sítio, é importante destacar que é uma propriedade simples, onde não existe exploração extrativa, granjeira ou agrícola, conforme o próprio juízo monocrático decidiu. E ainda conforme constam do ITR de 2001 a 2013, também juntado aos autos. A declaração do IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, prova a existência de não mais que 5 cabeças de gado naquela propriedade. Ou seja, no sítio não existia necessidade de trabalho de mais de um caseiro. E já existia o caseiro, que era o senhor Ademir, esposo da reclamante. O fato da senhora Lindiomar ser vista no local era normal, porque ela morava lá junto com os 3 filhos, menores de 3, 6 e 8 anos. No que concerne ao depoimento pessoal da reclamante, essa afirma que ajudava o esposo a limpar o sítio e que os filhos também o ajudavam a limpar o sítio. As palavras utilizadas pela reclamante no processo são as seguintes, abre aspas, o trabalho que ela realizava era semelhante ao trabalho dos filhos, fecha aspas. Isso mesmo, excelências, na ata constou, e lá está consignado, que, abre aspas, o trabalho da depoente no sítio era semelhante ao trabalho dos filhos, fecha aspas. É mérito julgadores, permissa máxima vênia. Afinal, quem que fazia o trabalho no sítio? Era o caseiro contratado? Era reclamante? Ou eram os filhos pequenos da reclamante e do marido, o senhor Ademir? A reclamante diz que seu marido cuidava do leite e ainda da horta.
É de conhecimento ordinário que esse tipo de cuidado não leva o dia inteiro, leva pequenas horas do dia. Assim, o marido da reclamante, caseiro, o que ele fazia no restante do dia? Será que os próximos a reclamarem a questão do vínculo empregatício serão os filhos deles? Aqui abre-se um parêntese, apenas para lembrar que a reclamante, na petição inicial, não declinou sequer o horário que ela supostamente trabalhava durante o dia. Ou seja, na inicial não tem o suposto horário de trabalho dela. No caso do depoimento das testemunhas, colhe-se que as mesmas não provaram que a reclamante era empregada do reclamado, nem que recebia ordens do reclamado, nem que tinha horário a cumprir, nem que tinha fiscalização do trabalho, nem que era subordinada, e tampouco que recebesse salário antes de 1/7/2013. A primeira testemunha, o senhor Paulo Barbosa da Silva, foi contraditada e confirmou que era amigo da família desde os 6 anos de idade, que frequentava aquele local. E, não obstante a contradita, ela foi ouvida e afirmou, e compromissada, e afirmou que os filhos do casal também ajudaram o marido durante aquela realização da limpeza e de tirar o leite. A segunda testemunha, a senhora Sulamita, ela disse que nunca viu a reclamante ajudar a fazer queijo, que tampouco disse que viu a reclamante trabalhar na casa do senhor Epaminondas. A senhora Lindomar e seus filhos, como já dito, era normal elas serem vistas lá, porque elas moravam lá no local, natural que elas fossem vistas lá. Assim, as testemunhas nada esclareceram acerca da existência ou não da relação de trabalho existente nessa situação e colocando a apreciação de vossas excelências. A única e exclusiva prova produzida no depoimento pessoal da senhora Lindomar foi de que o trabalho dela era semelhante ao dos filhos. Na respeitável sentença, o douto juízo menciona que inexistiu prova acerca da alteração da rotina para propiciar a contratação da reclamante apenas no ano de 2013. Permissa máxima vênia, o meritíssimo magistrado, excelências, desconsiderou a prova documental, os depoimentos prestados nos autos e o conhecimento ordinário, que demonstra a modificação da existência das condições tanto no sítio quanto do senhor Epaminondas. A primeira é a ocorrência do infarto, provada através do documento juntado aos autos. A segunda é a mudança na rotina de trabalho do senhor Epaminondas, que passou a ter que sair da empresa, que não podia mais ir à empresa e passou a frequentar mais o sítio. A terceira é que o atestado médico que lista as patologias, dentre as quais quadro grave de infarto agudo do miocárdio com revascularização e implante de stents. A quarta, o atestado médico que apresenta, também juntado aos autos, que apresenta o rigoroso tratamento medicamentoso que o senhor Epaminondas passou a fazer, motivo pelo qual, inclusive, ele não compareceu na audiência, porque ele não podia ser submetido à situação de estresse emocional. Além desses fatos, a esposa, que já contava com 75 anos, passando a frequentar mais o sítio, precisou da presença daquela pessoa, a partir dali que o senhor Epaminondas passou a frequentar mais. Frise-se que, antes dessa oportunidade, o senhor Epaminondas jamais precisou da senhora Lindomar prestar serviço para ele. A partir do momento que ele teve o infarto, que teve a modificação, a frequência maior e etc., conforme salientado, ele assinou a carteira de trabalho da senhora Lindomar e recolheu todos os impostos relativos a isso. Com a devida vênia, verifica-se que a presente demanda é uma aventura jurídica, como tantas as outras que nós conhecemos, que se escondem atrás dos princípios de proteção ao trabalhador e do indúbio pró-operário, pois é de conhecimento de todos a dificuldade da prova nas contendas domésticas, principalmente no caso dos autos, onde se exige do reclamado a produção de prova negativa. Destaca-se que o marido... Senhora advogada, encerrando? Encerrando. De igual forma, faltariam os requisitos relativos à continuidade, à onerosidade, que não foram provados no processo. Assim, o recorrente acredita no bom senso e na sensibilidade dos eméritos julgadores, componentes dessa respeitadíssima turma, pois a decisão favorável ao senhor Lindomar, ao senhor Epaminondas Trivelato, vai confirmar a justiça. Obrigada. Bem, com a palavra, o excelentíssimo relator. Senhora presidente, senhores advogados, eu ouvi com
toda atenção às manifestações da tribuna. E, senhora presidente, o voto é longo, analisa todas essas questões que estão postas aí. Todas. É a preliminar que discute a possibilidade ou não do reclamado se fazer representar pelo filho, que é algo perfeitamente normal, ainda mais nessa situação que foi colocada nos autos. É a análise tranquila e detalhada dos elementos de prova, com transcrição dos depoimentos, o exame dessas circunstâncias do trabalho no sítio, a circunstância da contratação da reclamante a partir de 2013, coincidindo com as situações todas que foram postas à tribuna por ambas as partes. Essa situação de pequeno sítio em que mora o caseiro com a esposa, que tem filhos, daquilo que ocorre ali no dia a dia, que a pessoa cuida da casa própria onde mora, cuida dos filhos, né, da circunstância de que o proprietário do sítio frequentava o sítio de forma não residia lá, ia lá em finais de semana. Tudo isso está examinado detalhadamente nesse voto e essa matéria do vínculo de emprego foi exaustivamente, inclusive com depoimento das testemunhas que não residiam no sítio, não estavam lá. O fato de 5 cabeças de bovinos que lá estavam, o que se produz, seria até um detalhe que não vem ao caso, mas você não produz um queijo de tamanho normal, a não ser com 10 litros de leite. Se você tem 5 cabeças, você precisa de pelo menos 2 ou 3 vacas dando leite. Eu não sei onde é que estavam esses bezerros lá também. Eu fiquei pensando nisso, falei assim, bom, eu examinei até nisso, eu pensei, nesses detalhes todos que nem estão postos aqui. Cheguei à conclusão com relação a tudo isso, né? O que eu estou falando é para que os advogados saibam que isso foi detalhadamente examinado. E concluí conhecendo dos recursos interpostos, negando provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamante e dando provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamado para afastar o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes antes de 1º/7/2013, bem como absolver o reclamado da condenação que lhe foi imposta. Inverto os ônus sucumbenciais e condeno a reclamante ao pagamento das custas processuais de R$ 1.600, calculadas sobre R$ 80 mil, valor atribuído à causa, isentando, evidentemente, por estar sob o palio da justiça gratuita. Essa é a minha conclusão, senhor presidente. Eu sou a revisora e analisei com cuidado a prova e estou acompanhando integralmente o voto apresentado pelo excelentíssimo relator. Houve sim, a prova mostra que houve uma alteração na rotina do reclamado, então logo ele teve um problema de saúde e ele passou a frequentar o sítio, não só em fins de semana, e com isso a sua família demandou da mão de obra da hora reclamante, a senhora Lindiomar. E nesse aspecto, e a partir de então, o reclamado contratou a reclamante com anotação da carteira e os pagamentos de salário. Então, no período anterior, eu realmente também não vi a prova de vínculo empregatício. Então, eu acompanho integralmente. Excelentíssimo terceiro votante. Presidente, eu sou da roça. E não tão com tanta frequência, mas ia sempre muito à roça. É muito comum, quando se contrata um caseiro, levar a família inteira. O caseiro vai para as tralhas todas para lá. Precisa ser assim, muda-se a família do caseiro. Para lá, para cá, para lá, para cá. Eles são assim, hora está aqui, hora está aqui. Eles vão deixar, como é que eles vão fazer? Tem que levar todo mundo mesmo. Né? Então, nesse período anterior
a julho de 2013, é o que acontece mesmo. Ela foi com o marido, com os filhos, ou com o companheiro, não sei, morou lá. Não tinha outro lugar para ficar, não, tinha que ficar lá mesmo. A unidade familiar é constituída dessa forma e ele era o chefe. A partir do momento em que esse moço teve esse probleminha de saúde, ele formalizou porque passou a frequentar mais o sítio, né? Ficou doente. Nossa, então agora eu preciso ir lá mais. Ou a mulher dele, também idosa. E foi isso que aconteceu. E também não dá para dizer que uma meia dúzia de os 3, 4 vaquinhas lá, tira um leitinho lá, um queijinho lá, isso é normal também, pegador rural. Não pode, é diferente, não é assim não. É explorar a atividade rural dessa forma, aí é mudar a realidade ao inverso, né? Aí é o princípio da realidade no sentido puro dele também, na ordem de analisar essa situação assim, da roça. É assim que a coisa funciona lá. Eu estou de acordo. Então, proclama-se o resultado à unanimidade, conforme apresentado pelo excelentíssimo relator. Devolvo a presidência. Pregar um processo seguinte. Bom dia, doutores.